Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, por esse ar fresquinho, né? Uns já estão com muito frio, outros ainda não estão sentindo frio, né? Mas glória a Deus, que como nós vimos, aprendemos domingo, né? É Deus quem muda o tempo e as estações, não é verdade? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite, obrigada pela Tua presença na nossa vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. A Tua mão, Senhor, tem estado sobre nós, nos guardando, nos protegendo. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, isso é fruto do Teu amor por nós. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo se mova em nosso meio de uma forma toda especial. O Senhor conhece a necessidade do coração de cada pessoa que entrou por essas portas. O Senhor conhece cada pessoa que nos ouve agora, Pai, pelas redes sociais. O Senhor conhece as nossas limitações. E eu te peço, Pai, que o Teu doce Espírito Santo nessa noite venha tocar o nosso coração, venha mover o céu sobre nós, trazendo resposta, trazendo alívio, trazendo refrigério, trazendo cura, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Nós te damos liberdade nessa noite, que não haja espaço no nosso coração para incredulidade, mas que só haja espaço para a Tua presença, que os nossos ouvidos estejam abertos à Tua voz nessa noite e que o nosso coração esteja inclinado para adorar a Ti, que é o único Deus vivo e verdadeiro. E nós oramos, Pai, e consagramos esse culto a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o nome do Senhor, esse Deus poderoso que está aqui entre nós. Ele é o Deus que cura e sara todas as feridas. É o Deus que renova a força do cansado. É Deus que levanta o caído, que dá vida àquele que está morto. Esse Deus está aqui, o Seu Espírito Santo está aqui. E nós já podemos sentir a doce presença do Espírito Santo. Dê liberdade a Ele, dê liberdade ao Espírito Santo para Ele fazer aquilo que Ele quiser em sua vida, em nosso meio. Ó Espírito Santo, Tu tens liberdade entre nós, Senhor. Se a Tua vontade curar, Senhor, que haja cura. Se é a Tua vontade restaurar, Senhor, que haja restauração no nosso meio, porque o Teu Espírito é poderoso. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de alma são curados, os cativos oprimidos libertação, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Declare isso. O Espírito de Deus está. Oh, Ele está aqui entre nós, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os
enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Diga, Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Vem, Espírito, tem piedade. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-nos, leva-me à sala, no santo dos santos, Senhor, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Mais uma vez, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, como é doce a presença do Espírito Santo. Aleluia, nós temos livre acesso a essa presença, ao Santo dos Santos, onde você pode se achegar a Deus, no Santo dos Santos. Nós temos intimidade com Deus, nós podemos falar com Ele tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que a nossa alma anseia. Então, por que está abatida, ó minha alma? E por que te preocupas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como tem estado a sua alma, se ela está angustiada, se ela está dolorida, se ela está com saudade de algo que você já viveu no Senhor e hoje você não se sente mais. Você não se sente mais vivo, avivado, você não se sente mais ligado
Aleluia. Graça e paz. Amém? Como está o seu coração nessa noite? Cheio de expectativa? Cheio de preocupação? Confiante? Aflito? Esperançoso? Como está o seu coração? Eu estou feliz. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Passamos por momentos difíceis, por lutas, por dificuldades. E glória a Deus, porque passamos. Não ficamos presos. As estações passam e novas surgem. E nós, na força que o Senhor nos concede, avançamos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você nessa noite. O tema da mensagem é Em Movimento com Deus. Você pode repetir para o seu irmão aí que está ao seu lado? Em movimento com Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Sempre que o
preciso preparar uma palavra de uma forma mais ágil, eu recorro ao pastor Tiago. Pensa num cara sábio, um dos pequenos livros da Bíblia e um dos que eu mais estudei. Apesar de tão pequeno, ele é muito rico. Eu costumo dizer que se você cumprir as instruções desse pequeno livro, certamente a sua vida não será a mesma. Certamente você não vai ser mais um. Certamente você vai alcançar riquezas do Senhor. E diz assim o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E o que é fé? Não o conceito fé, o fim, o fundamento das coisas. O que é fé? Praticamente falando, quando nós estamos diante de circunstâncias adversas, onde que está a nossa confiança no Senhor? Quando a tempestade se levanta, os ventos são contrários, as ondas começam a vir sobre nós, onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Certa vez os discípulos, aqueles que eram ensinados aos pés do maior mestre que já pisou sobre essa terra, pastor Armando. Estava ali João, discípulo amado, o tesoureiro, Judas, aquele que tomava conta da bolsa, aquele que era mais incrédulo, Tomé, todos os discípulos sendo ensinados por Jesus. E Jesus os envia. Eu vou ficar aqui orando, vocês vão para outra margem. E eles fazem o quê? Não, eu vou ficar aqui. Eles obedeceram, porque eles eram discípulos. E discípulo é aquele que ouve e coloca em prática, ouve e obedece. A vontade daqueles discípulos era partir na madrugada e ficar distante do seu mestre? Certamente não. Mesmo assim eles foram. E obedecendo a voz de Deus, eles enfrentaram dificuldades, enfrentaram tempestades, ondas, ventos. Estavam percebendo que não tinha mais jeito para eles. E de repente vem sobre as águas, andando sobre as águas, Jesus. Com uma palavra ele acalma o mar, a tempestade, e tudo se resolve. E quando ele entra no barco, ele questiona a fé dos discípulos. E é interessante que o apóstolo Tiago, que presenciou isso, ele diz assim: a fé sem obras, se não for acompanhada por obras, ela está morta. Confiar no Senhor, crer no Senhor e não ter uma vida que exala boas obras é motivo de repensarmos a nossa vida. Deus, ele se move por meio da ação. É assim que Deus age, que Deus trabalha, desde a criação, desde o início. Nós reconhecemos, por exemplo, em Abraão, quando Deus o chama, o nome dele ainda era Abrão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então disse o Senhor a Abrão: fique na tua terra, espere na sua rede. É assim? Não é assim.
Olha o que diz o Senhor quando chama Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe... Deixa Deus ministrar o teu coração. Compreenda o que Deus está nos falando nessa noite. Deus, quando chama Abrão, Ele coloca Abrão em movimento. E esse movimento é um movimento em obediência. Não é qualquer movimento. Cuidado com movimentos. Nem todo movimento é um movimento em obediência ao Senhor. Mas certamente, quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, não era para que nossas vidas continuassem do mesmo jeito. Olha o que Ele fez com Abrão. Sai daí. Vamos começar a movimentar. Sai desse meio aí, porque eu tenho grandes coisas para ti. Deus está falando para nós nessa noite. Coloque-se em movimento. O movimento que te lança em obediência à vontade de Deus. E grandes coisas Ele fará em nossas vidas. Promessa do Senhor. Mas não para em Gênesis capítulo 12 com Abrão. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Diz assim: camarada chamado Moisés, você já deve ter ouvido falar dele. Vá, pois agora eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus, ele chama Moisés. E quando Deus chama Moisés, Deus fala para Moisés assim: fica tranquilo, senta aí na cadeira, relaxa, eu vou mandar chuvas de bênçãos sobre a sua vida. É isso que Deus faz? Não. Moisés estava tranquilo. E Deus chama Moisés e fala assim: eu quero que você vá lá no Faraó. Eu fico imaginando assim: eu fugi de lá para não morrer, agora Deus está me mandando voltar para lá para libertar o povo. Quando Deus nos chama para fazer grandes coisas. Mas muitas vezes nós não queremos. Porque Deus não chamou Moisés para que Moisés fosse grande. Deus chamou Moisés porque ele tinha uma grande obra através de Moisés. Deus não chama Abrão para que Abrão fosse grande. Deus chama Abrão para que através dele um grande povo se levantasse. Muitas vezes, ser obediente ao Senhor, se movimentar em obediência ao Senhor, vai exigir de nós renúncia. A verdadeira fé não é contemplativa, não é para se admirar, acordar de manhã, vamos ver o nascer do sol. Nossa, como Deus é grande. Porque é belo, não é? Quem aqui tem uma cena marcante do nascer do sol? Eu algumas vezes. E todas que eu lembro bem, eu estava no monte orando. Amanhecendo o dia entre as montanhas. Que lindo. E eu lembro que... Então isso é fé. A fé bíblica não é contemplativa. Apesar da natureza provar a existência de Deus, proclamar as glórias de Deus, a fé bíblica, ela por si só está vinculada a boas obras, a ação, a atitudes. Deus não te chamou para que você tenha uma vida apenas contemplativa, apenas para admirar o tamanho do nosso Deus, a glória do nosso Deus,
admirar o que Deus fez na vida do irmão Carlos, admirar o que Deus fez na vida do Juan. Não. A verdadeira fé, ela não é contemplativa. É uma resposta ao chamado de Deus à ação. É uma resposta ao chamado de Deus à obediência. Lá em Mateus capítulo 14, 29, diante da cena que eu narrei dos discípulos em meio àquela tempestade, achando que o barco ia sucumbir, eles pensam que Jesus era um fantasma ao se aproximar, e quando Jesus se identifica, Pedro responde. Mateus capítulo 14, versículo 29. Jesus diz, quando Pedro pergunta para Jesus, se é mesmo Jesus, mande que eu vá a teu encontro. E Jesus responde, venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Quando nós estamos diante de Cristo, Ele vai nos convidar a uma ação, a uma atitude. Quando somos obedientes à voz do Senhor, viveremos o sobrenatural. Não é natural, é impossível andar sobre as águas. É impossível. E a nossa fé contemplativa, ela traz admiração por esses eventos gloriosos que Jesus fez lá no passado. Mas Deus não nos chamou para ficar contemplando o que Ele fez de grandioso lá atrás. Às vezes até na sua vida, nas suas experiências. Quantos livramentos Deus já nos deu? Quando olhamos para trás, inevitavelmente vamos lembrar de momentos em que estávamos em desespero, achando que tudo ia sucumbir e de repente fomos alcançados pelo favor de Deus. E a doença foi embora. E o milagre chegou. E o sobrenatural aconteceu. E aí ficamos parados. Ficamos nos alimentando daquilo que aconteceu e dizemos, Deus é bom, Carlos Ney. Deus é grandioso. Mas será que Deus nos chamou apenas para sermos contemplativos com o seu poder e glória? Certamente não foi isso o resultado do desenvolvimento da vida de Pedro, esse homem que andou sobre as águas. Se nós formos perceber, quanto mais Pedro era lapidado e trabalhado por Jesus, mais ele agia, mais ele trabalhava, mais ele se movimentava. Mas hoje nós queremos receber o favor, queremos receber o sobrenatural e queremos ficar de braços cruzados na nossa cama quentinha, na nossa casa confortável, e não nos importamos de fato com aquilo que Deus espera de mim, do que aquilo que Deus espera de nós. Precisamos nos despertar. E dentro dessa realidade eu consigo enxergar dois tipos de crente: o crente ativo e o crente passivo, Levi. Dois crentes, um que age e um que fica parado. Em qual dos dois tipos de crente nós nos encontramos? Que tipo de crente é você? Vamos descobrir
um pouquinho sobre isso, vamos meditar um pouco sobre isso. O crente ativo, ele vive a fé prática. E existe uma marca nesse crente ativo. É a constância, a perseverança. E é muito interessante que a perseverança e a constância, ela é em obediência, mesmo sem ver as coisas acontecendo ao seu redor, mesmo sem sentir as coisas acontecendo ao seu redor. E o Levi é um crente ativo. Às vezes não dá vontade de vir no culto, não é, Levi? Às vezes não dá vontade de ficar em casa, ou é só comigo? Mas ele faz o quê? Ele vem, pastor. Talvez hoje você falou assim, com esse tempinho, né? É melhor ficar em casa. Mas o crente ativo, ele é perseverante. E ele não segue o que o mundo segue. Eu estou sentindo que hoje é dia de ir para o culto, então eu vou. Eu estou sentindo que hoje é dia de ficar em casa, então eu vou ficar em casa. O mundo faz isso. O mundo, o crente passivo, ele só faz as coisas quando ele tem vontade. Moisés estava com vontade de ir lá falar com o faraó que Deus tinha levantado ele para libertar o povo. Eu tenho até uma frase para isso lá em casa que eu repito muito. Aqui nós não fazemos o que temos vontade. Aqui em casa nós fazemos o que é preciso. E deixa eu te falar uma coisa. É preciso obedecer a Deus. Glória a Deus. Não há outra alternativa para aquele que entrega a sua vida a Jesus. É constância na perseverança de obedecer a Deus. Moisés obedece a Deus. Vai lá e fala com o faraó: olha, se tu não libertar o povo, o negócio vai ficar feio. Jogou lá o cajado, virou cobra, fez um alvoroço danado. Aí o faraó virou para ele e falou assim: não, pode ir, tá tudo certo. Foi isso que aconteceu? Não. O faraó disse que não ia libertar o povo. Aí Moisés chegou, voltou para casa, dobrou o joelho e falou assim: Senhor, eu já fiz o que tu pediu, agora eu posso descansar. É isso que aconteceu? Deus fala para Moisés: vá lá de novo. Mas eu já fiz e não deu certo, agora eu vou fazer de novo. Aí Moisés vai de novo. E aí o povo não é libertado de novo. E aí o que Moisés faz? Eu já fiz tudo que era possível. Não, Moisés é despertado e o Senhor o direciona e ele obedece e ele vai de novo. Mas o faraó o ameaça de morte. E o que Moisés faz? Obedece a Deus de novo e volta lá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre personagens bíblicos que através da perseverança, deixa Deus ministrar o teu coração, que através da constância e obediência alcançaram o milagre, o favor do Senhor. Moisés teve que ir a Faraó 10 vezes. Naamã, quantas vezes? Ele teve que tomar um banho no rio que ele não queria tomar banho? 7. Mas no 6º ele já estava quase purificado da sua lepra, era assim? Nada tinha acontecido? Eu preciso continuar obedecendo a voz de Deus, na direção de Deus, todas as vezes que Deus nos direcionar, mesmo quando não vemos nada acontecendo, simplesmente pelo fato de conhecer quem Deus é, eu o obedeço, porque eu sei que no devido tempo tudo mudará. Meu Deus.
Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos convida a agir. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos a voz de Deus através das pregações, da leitura bíblica, e não praticamos, nós estamos nos enganando. Às vezes as pessoas acham que vindo à igreja, colocando uma roupa de crente, uma máscara de crente, um sorriso de crente, acha que está enganando o pastor. Deixa eu te dar um recado. A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos, mas não praticamos, estamos nos enganando a si mesmo. Antes de você tentar enganar o seu líder, você está se enganando segundo o que a palavra diz. Eu não posso mudar o teu coração. Eu não posso mudar a tua realidade. Eu conheço quem pode mudar. E aquele que pode mudar, ele te chama à ação. Ele te chama a um movimento. E esse movimento é um movimento que vai nos levar à obediência à sua palavra. O crente passivo, ele fica paralisado espiritualmente. Ele não cresce. Conhece a palavra, mas não se move em direção à obediência. Não se move em direção à vontade de Deus. Porque ele sempre enxerga o tamanho do obstáculo. Ele não consegue ser um ofertante fiel. Ele não consegue ser um dizimista fiel. Ele não consegue ser um frequentador fiel dos cultos. Ele não consegue ser um frequentador fiel das reuniões de oração. Ele não consegue fazer o jejum junto com a igreja. Por quê? Porque os obstáculos são grandes demais. Conhece a palavra, mas não pratica a palavra. Resultado: paralisia espiritual. Moisés, ao se deparar com a presença de Deus através da sarça ardente, ele não ficou ali, nossa que lindo, e no outro dia, nossa que lindo. Ele agiu, ele se movimentou em direção àquilo que Deus o comissionou. Inevitavelmente, se realmente temos uma fé fundamentada em Cristo, ela precisa nos direcionar a atitudes que agradam a Deus. João capítulo 15, versículo 8. Diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu sou crente, eu sou cristão, e aquele que é cristão, ele é convidado por Cristo a dar frutos. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Qual foi a última vez que você ligou para alguém e deu uma palavra de esperança, de vitória? Qual foi a última vez que você se movimentou para obedecer a palavra de Deus, para que possamos dar frutos? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
As boas obras precisam ser realidade na nossa vida. E quando nós frutificamos em boas obras, nós chamamos a atenção do mundo. Por que o diácono Jorginho é assim? Ele sempre tem uma palavra de esperança. Depois que a gente conversa com ele, a gente sai fortalecido. O que tem diferente nele? Nós precisamos gerar sede por onde nós passamos. E isso só é possível quando estamos cheios do Espírito. Porque é cheios do Espírito Santo que nós exalamos quem Deus é. Jesus, em João capítulo 5, versículo 8, diz assim: Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua cama e ande. Muitas vezes nós queremos ser curados pelo Senhor, mas não queremos se movimentar em obediência ao Senhor. Queremos ficar paradinho, quietinho na minha. Dá muito trabalho. Jesus não te chamou para que você vivesse no conforto. Ele te chamou para te tirar do conforto, mas viver as maravilhas do Senhor. E isso dá trabalho. Qualquer entendimento que nos leva apenas para o conforto, apenas para as facilidades, cuidado. Cuidado, porque isso é o que o mundo busca. Nós, todavia, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Ele acrescenta, porque Ele é bom. Mas esse não pode ser o nosso alvo. O nosso alvo precisa ser obedecer ao Senhor. E se não estiver dando certo, pastor, continue obedecendo ao Senhor. E se não estiver dando certo, pastor, continue obedecendo ao Senhor. Repita isso até que Deus mude tudo ao teu redor. Não existe atalhos. Não existe uma receita mágica. Você vem aqui 4 vezes na segunda-feira, depois você vem 7 quinta-feiras, e depois você passa por baixo de um arco de bolas azul e branca, e aí tu vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Isso é mentira do inimigo. O que de fato transforma as nossas vidas é a obediência à voz de Deus. É isso que precisa nos motivar. Pastor, mas ainda não deu certo, as coisas não mudaram. Mas você está sendo obediente? Você está sendo fiel? Então creia, porque Deus, Ele diz em sua palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O favor, a bênção do Senhor alcança aqueles que se movimentam em obediência ao Senhor. Glória a Deus. Por isso, seja fiel, independente das circunstâncias, independente das suas habilidades, independente da sua vocação. Existe um movimento que ele é comunitário para todo aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Promessa do Senhor. Obrigado, meu rei. Às vezes nós só ficamos com a última parte desse versículo. Obrigado, Senhor. E o Senhor está contigo. Amém.
Deixa eu trazer um despertar para as nossas vidas nessa noite. Deus não está com todo mundo, simplesmente porque Ele prometeu: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Leia o texto, coloque para mim novamente, por favor. Volta ao 19. Portanto, façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, vírgula, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim. Deus estará com todos aqueles que se movimentam em obediência à sua palavra. Deus estará com todos aqueles que se movimentam em obediência à sua vontade, que se rendem à sua vontade, deixam muitas vezes de fazer aquilo que eles queriam para fazer aquilo que Deus quer. Esses terão a companhia do Senhor por onde eles forem. Por quê, pastor? Porque é a promessa do Senhor. E às vezes a gente só lê a última parte e esquece a direção. A Bíblia traz direção para mim e para você. João capítulo Deus de vitória, a poder do teu nome, meu rei. 5, versículo 8 que nós lemos. Santo, santo é o Senhor. E eu quero dar um destaque porque nós já vamos encerrar para orarmos por milagres nessa noite. Jesus acaba de realizar um milagre. E ele vira para aquele que recebeu o milagre e fala assim: movimente-se, levanta e anda. Tome a sua maca e anda. Eu queria te fazer uma pergunta sincera nessa noite. E essa pergunta vem do Espírito Santo para nós. Se Deus fizer o milagre que você busca, se Deus operar a cura que você está buscando, se Deus operar a transformação que você deseja, se Deus fizer aquilo que você busca no Senhor com perseverança e te der uma ordem, qual será a sua resposta? Meu Deus. Inevitavelmente, quando eu lembro desse tema, eu lembro de Ana, que clamava ao Senhor por um filho. Ano após ano, ela enfrentava vergonha, ela era humilhada, e ela buscava, ela clamava intensamente. De repente, em um ano muda tudo. Em uma oração, muda tudo. Uma atitude diferente de Ana mudou tudo. Glória a Deus. Que atitude Ana teve que mudou tudo? Entrega. Senhor, se tu me der, o filho é teu. Quando Ana ora desse jeito, tudo muda. Eu creio que Deus continua fazendo milagres em nossa vida. Continua operando milagres. Temos testemunhado curas, tumores que desapareceram. Deus de vitória. Deus, Ele continua fazendo maravilhas. Deus, Ele continua sendo conosco, continua nos dando escape, continua transformando realidade. Mas Deus te convidando claramente a uma ação. Qual será a nossa resposta? Meu Pai. Eu te convido a vir aqui aqui à frente nessa noite. Nós vamos orar como de costume por milagres. Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele, o mesmo Deus que realiza os milagres, Ele também te convida a agir. Será que você pode testemunhar do milagre que Deus fará na sua vida, para que outras pessoas se rendam ao Senhor, reconheçam ao Senhor como Salvador, como Deus é bom, como Deus é grande? Ou você apenas quer um milagre para ter mais conforto?
Ou você quer um milagre para ter uma boa notícia, para falar do quanto Deus é bom? Oh, glória! Venha com um coração diferente nessa noite. Deus está nesse lugar. Ele quer operar milagres nessa noite. Amém? Santo é o Senhor. Queria convidar os intercessores para se posicionarem. Grande é o teu nome, meu Pai. Aleluia. Graças, Pai, amados, oramos. Soberano e eterno Deus, é no teu santo e poderoso nome que nos reunimos nesta noite, neste lugar. E a tua palavra, o Pai, e os louvores nos leva a ser um desafio de crer no Senhor de uma forma incondicional. E estamos aqui, Senhor, neste local, junto com os teus filhos que vieram aqui à frente em busca de uma resposta, porque creem, por eles terem crido, vieram aqui à frente. E na autoridade do teu nome, ó Pai, os intercessores que estão aqui orando, clamando, ó Pai, pelas vidas que aqui estão, na autoridade do teu nome, nós somos contra as enfermidades. Ó Pai, em nome de Jesus, as enfermidades que têm assolado o teu povo, na autoridade do teu nome, nós declaramos, sai, em nome de Jesus, todo tipo de enfermidade na coluna, nos rins, não importa, Senhor, a causa e o efeito, não importa que nós cremos e profetizamos a cura da enfermidade, profetizamos, meu Deus, que o câncer vai embora, Senhor, que a coluna seja restaurada, oh Pai, em nome de Jesus, Pai, toda diabetes, nós repreendemos, sai, em nome de Jesus Cristo, há poder no teu nome, e o inimigo e a enfermidade não pode resistir ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, que é todo poderoso, que venceu a enfermidade do Calvário, que enfrentou o inimigo e saiu, ó Deus, vitorioso com a chave da vitória, profetizando para que a igreja tivesse o mesmo poder, quando esse não buscou o poder, esse poder não está sobre a igreja, sobre aqueles que creem, e é no nome de Jesus Cristo que nós declaramos cura, que nós declaramos restauração, que nós declaramos que há poder no nome de Jesus Cristo contra toda enfermidade, ou para os problemas que surgem, as lutas que se levantam, nós declaramos para a glória do teu nome, que o Senhor será resolvido, haverá paz, haverá tranquilidade, problemas serão resolvidos, porque o Senhor é o melhor advogado que nós conhecemos, o Senhor ele resolve as causas, o Pai, aquela dificuldade lá na casa da tua filha, que ela está enfrentando aquela dificuldade na casa dela, na autoridade do teu nome, nós declaramos que seja resolvido para a glória do Senhor, o Pai, aquela vida que está enferma, e que nós estamos aqui clamando, que ela seja curada, restaurada onde ela estiver, para que o teu nome seja glorificado. Nós declaramos espíritos de enfermidade que saem, mas nós declaramos os problemas resolvidos, nós declaramos paz onde há guerra, o Pai, cura onde há enfermidade, porque o Senhor restaura, e daí, Deus, ele profetizou, o Pai, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, na autoridade do teu nome, declaramos cura neste lugar, declaramos problemas resolvidos, o Senhor é poderoso para restaurar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, haja paz dentro da casa do teu filho e da tua filha, haja paz no coração da tua filha, haja paz no coração do teu filho, ó Pai, declaramos nesta noite, porta de emprego se abrindo, prosperidade para os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, o teu filho que está à procura de emprego, ó Pai, em nome do teu filho amado, abre uma porta para o teu filho, meu Pai, abre uma porta para a tua filha, Senhor, para que eles possam glorificar o teu nome, e no final do mês,
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Que bênção, irmão, que bênção. Que bom estar na presença do nosso Deus. A palavra já foi ministrada. E só para complementar, estamos partindo agora para o nosso momento ofertório. Hebreus capítulo 11, versículo de número 4. Hebreus 11:4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Não precisa aqui entrar em detalhes, mas aquilo que o nosso pastor ministrou pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações nessa noite. A fé sem obra, ela é morta. Caim e Abel, não preciso contar a história, todos conhecem. Daquele homem que ofereceu a Deus um sacrifício de verdade. Aquele homem que ofereceu a Deus aquilo que ele tinha de precioso. O que você tem de precioso? Eu lembro, irmãos, que antigamente o povo pegava ônibus para ir para a igreja. Eu lembro que antigamente o povo ia de bicicleta para a igreja. Eu lembro que antigamente o povo andava quilômetros para chegar até na igreja. E hoje, infelizmente, o povo não quer ir para a igreja. Se não tiver um carro, não vai para a igreja. Meu Deus. Infelizmente, irmãos, quando nós temos bem pouquinho, a gente dá muito. Mas quanto mais nós temos, menos a gente dá. Quanto mais o Senhor nos abençoa e abre a porta, menos a gente retribui por aquilo que o Senhor tem nos dado. Estou me incluindo também nisso. Que a palavra do Senhor nessa noite fale aos nossos corações. Que a pregação nessa noite, ela fale ao teu coração. E que você indo para casa, você nessa noite, você que ouviu essa palavra, a fé sem a obra, ela é morta. Que nós venhamos ter aquilo que o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele queria que Caim e Abel ofertassem a Ele. Mas somente um agradou ao Senhor. E eu quero ser um desses nessa noite. Você quer ser um desses? Então que o Senhor fale ao teu coração. Não estamos aqui para ofertar somente dinheiro. Dinheiro também. Eu quero que você oferte a tua vida aquilo que você tem de melhor. Lembra daquele dia que você passava por tanta necessidade e dificuldade? Se o Senhor me abençoar, abrir uma porta de emprego para mim, Senhor, eu vou dar o melhor que eu tiver para a tua casa. Quando eu vi alguém passando necessidade, eu vou abençoar. E quando o Senhor foi te abençoando, você esqueceu da promessa que você fez lá atrás. Eu quero que você se lembre disso nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo, quando Ele fale ao teu coração, que você abra a porta do teu coração e deixe Ele entrar. Por quê? Porque não podemos servir a Deus e a mamon. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Por quê? Porque dentro do nosso coração, já ministrei isso aqui, existe um altar. Existe uma cadeira reservada para um rei. E esse rei que quer ser aquele que governa a tua vida é o Senhor Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você já preparou a tua oferta aí? Irmãos, eu não estou falando só de dinheiro aqui não. Estou completando, pastor, se assim puder, a pregação da palavra nessa noite. Que nós venhamos ser servos fiéis ao Senhor. Que nós saiamos aqui nessa noite um pouquinho mais convertidos. Que o Senhor nos prepare nessa noite para oferecermos aquilo que nós temos de melhor. O nosso melhor tempo. Os nossos melhores horários. Que nós venhamos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Não te trocar por nada neste mundo. Que os jovens não te troquem por momentos de prazeres. Que os jovens não troquem a tua casa por momentos com a namorada, com o namorado. Que os casais, ó Pai, não troquem o prazer
prazer de estar na tua presença, de trabalhar para ganharem mais e mais, e cada vez se afastarem de ti. Mas oramos a ti neste momento, Senhor, te pedindo: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Ajuda-nos, Senhor, a levantarmos do momento, ó Pai, que estamos vivendo de instabilidade, Senhor, na nossa vida espiritual, e que possamos ser cheios da tua presença. Espírito Santo, sopra em nossos corações a chama, Senhor, que um dia ardeu, de oferecer o melhor que nós temos e que nós somos para ti, e que essa chama nunca venha se apagar. Recebe a nossa oferta, Senhor. Não recebe só o nosso dinheiro, mas aquilo que nós temos de melhor, Senhor. Assim como aquela viúva ofereceu tudo que ela tinha, nós oferecemos a nossa vida agora e depositamos diante do teu altar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Abençoe a tua igreja e faça-nos transportar da tua presença, em nome de Jesus. Pode trazer a tua oferta até aqui à frente, em nome de Jesus. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, amanhã é o dia que vai começar o nosso impacto. Já temos sido impactados pela presença de Deus, sim ou não? Irmão, você tem feito esse jejum que foi proposto aqui? O pastor conclamou toda a igreja a participar. E se você está participando, com certeza você tem visto aquilo que Deus ele tem feito na tua vida. Vale a pena nós negarmos a nós mesmos para fazermos a vontade do Senhor. E amanhã nós estaremos aqui reunidos às 4 da tarde, todos os irmãos que vamos lá para o impacto. Tem gente que está ansioso, que já foi, já foram 4 pessoas lá para cima, para a serra. Nosso irmão Ventura já foi para lá, com a Mariângela, minha tia Tina, mas quem? E Ana Maria. Já subiram, já estão lá desfrutando daquele friozinho da serra. Amanhã a gente vai para lá. Vai ser frio do lado de fora, mas dentro do coração da gente. Se prepara, Dom. Se prepara, Carlos. Se prepara, igreja do Senhor. Você que vai. Se prepara, Aldo. Vai ser bênção, hein? Em nome de Jesus. Vai ser um final de semana abençoado. Você que não puder ir, por favor, fique aqui intercedendo, para que Deus ele possa derramar dos altos céus fogo do céu, irmão, sobre o coração da sua igreja. Amém? E devido à nossa ida ao impacto, não teremos a escola bíblica dominical no domingo, mas domingo à noite teremos o nosso culto às 19 horas. Se algum problema acontecer no meio do caminho e a gente não conseguir chegar a tempo, Deus ele levantou obreiros, e você que estiver aqui, você vem, Deus vai levantar levita, pregador. Você crê, irmão? A gente está jejuando é para isso. A gente está lendo a Bíblia é para isso. É para no momento que o pastor não estiver presente, a palavra de Deus está presente. Você crê assim? Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Então eu não posso, irmão, levar para casa, você me perdoa, aquilo que Deus ele colocou no meu coração. O pastor não pode levar para casa aquilo que o Senhor colocou dentro do coração dele. E por favor, se Deus te dá uma palavra, entregue. Se Deus fazer arder o teu coração para falar algo para alguém, o Espírito Santo de Deus ele está contigo. Creia que Deus ele está contigo e te dá autoridade para você ministrar a sua palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas ensinemos a todas as pessoas a guardarem aquilo que está escrito.
porque a palavra de Deus, ela nos garante a vida eterna. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse culto abençoado. Muito obrigado porque o Senhor mais uma vez não nos deixou aqui a sós. O Senhor não deixou o pregador sem palavra. O Senhor não deixou o ministério do louvor, Senhor da glória, sem a tua unção, sem a tua presença. O caminho foi preparado, a tua palavra, Senhor, foi ministrada, e o nosso coração foi cheio da tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor da glória, pela cura, Senhor, pelos milagres, pela libertação, por portas abertas, porque a oração, Senhor, ela pode muito em seus efeitos, e nós oramos aqui nessa noite, e sabemos que estamos saindo daqui abençoados, avivados, Senhor, e cheio da tua presença, da tua graça, que é o que nos basta. Leva-nos em paz, Senhor, abençoe os nossos lares, dê-nos um final de semana abençoado e cheio da tua presença, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, curve sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e uma bênção especial do Senhor desça sobre a nossa vida nessa noite. E você que recebe essa bênção, diga comigo, amém. Que o Senhor abençoe a tua vida. Vai em paz, em nome de Jesus.